podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração e vamos conversar sobre assuntos que vocês gostam bastante aqui, que é sobre tecnologia, né? E vamos trazer tecnologias novas aqui. E eu estou aqui com o Paulo Longo, que é diretor executivo e CEO da Yellow Solutions. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Johnny, eu que agradeço aí a oportunidade, é um prazer estar aqui com você, viu? Prazer aqui é todo nosso. Pessoal, o Paulo, ele é engenheiro elétrico e eletrônica, né, pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp, possui aí também outros cursos, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, professor, já foi gerente de projeto aí por vários anos, e está trazendo uma solução aqui muito bacana para a gente conversar, mas antes, gostaria de dar agradecer aos nossos patrocinadores, né, que é a ADIMB, que é a Agência para Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí, adimb.org.br, para vocês saberem das linhas de atuação dele, e também vou deixar o link que fizemos aí entrevista com o presidente, o Marcos, sobre essa grande agência, faça parte, se associe, tá? Paulo, explica para a gente um pouquinho sobre a Yellow Solutions. Ok, Johnny. A Yellow Solutions, ela nasceu em 2014, né? Então, a gente vai completar 10 anos no ano que vem, e ela já nasceu com um foco muito específico no setor de mineração, né? Nós sempre atuamos como distribuidores de tecnologia, né? Voltada para a otimização de processo na mineração. Então, a gente começou trazendo algumas tecnologias dos Estados Unidos, de uma empresa que chama Sidra, né? A gente trabalha com eles até hoje. Tem um equipamento bastante interessante aí, que é utilizado hoje aí nos principais minerodutos aí do país. Então, com isso, né, naquela época eu percebi que a mineração ainda estava muito carente em termos de tecnologia, a gente começou a procurar tecnologia fora do país, porque infelizmente a gente ainda desenvolve muito pouco, né, aqui no Brasil, e começou a trazer dos principais centros produtores minerais. Então a gente traz muita coisa da Austrália, da Holanda, dos Estados Unidos, da África do Sul, que também é muito forte na parte de mineração. Então toda a linha de produtos e serviços está focada aí na otimização do processo, né, para beneficiamento mineral. E o ano passado a gente começou, né, uma fase nova da Yellow, que é a fase de indústria. Então a gente já lançou um produto ano passado, que era um analisador de concentração de sólidos, né? Depois pode até ser motivo aí da gente conversar um pouco sobre ele mais para frente. E a gente está lançando aí algumas outras linhas aí que vai ajudar muito a mineração na parte de logística, né, de controle de combustíveis, uma série de coisas. Bacana, essa parte você falou muito bem, essa parte de desenvolvimento da mineração e tecnologia, a gente está caminhando, mas está caminhando devagarzinho, mas estamos caminhando bem, né? Eu já participei de umas palestras aí no passado, já há muito tempo atrás. O pessoal dizia que mineração no Brasil, os australianos tiravam sarro, diziam que a gente ainda estava aqui no garimpo, né? Eu acho que hoje essa realidade mudou, assim, da água para o vinho, mas ainda tem um caminho aí para a gente percorrer, né? Eu acho que o maior problema aqui no Brasil, diferente de outros lugares que eu percebo, né? Conheço lá a Austrália, o Chile, por exemplo, que também é um grande centro minerador, que a gente ainda é muito conservador. A gente fala muito de inovação no LinkedIn, mas na prática mesmo o pessoal ainda é muito conservador, os processos, né, são muito engessados para compra e para utilização de uma tecnologia nova. Eu até brinco, né? Às vezes as pessoas me procuram, querem testar alguma tecnologia, fala, pô, mas isso aqui já tem cadastro na nossa empresa, já está lá no vendor list? Não, porque ela é nova, né? Você tem que começar, né? Em algum momento você tem que começar. Não, mas eu só posso começar se eu tiver uns 2 ou 3 concorrentes, porque senão o setor de compras não aceita. Eu falei, mas
cara, é uma tecnologia nova, não existe concorrência. Então, como é que vai fazer, né? Então, assim, ainda tem muitos entraves, né, principalmente burocráticos e de conservadorismo, que precisa ser vencido, mas isso faz parte aí do negócio, a gente já está muito acostumado com isso. Exatamente. E vamos falar aqui nesse podcast, né, sobre uma tecnologia que chama-se densímetro não radioativo, mais aplicada em linha para a polpa de minério, né? Então, Paulo, o que é que você tem a falar sobre isso? Olha, assim, eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre isso agora, porque o que acontece? Hoje, na mineração, uma das grandezas físicas mais importantes para ser medida é a densidade. É a densidade tanto do sólido, né, da rocha mineral, quanto a densidade da polpa no processo de beneficiamento. E durante muitos anos, já há 70 anos, né, se utiliza uma tecnologia que é baseada em fontes radioativas, né? E a fonte radioativa assim, você tem vários elementos, mas o principal ainda é o césio-137. E a gente lembra muito bem do acidente que a gente teve em Goiânia, muito tempo atrás, aí, com o césio-137, e que não está totalmente esquecido, né? Hoje, as tecnologias evoluíram muito, né? Então, a gente tem uma tecnologia que a gente traz da Holanda, que é baseada em ultrassom, e a gente costuma dizer que é uma tecnologia limpa, por isso que a gente enfatiza que é não radioativa. Por que a importância disso? Porque eu vejo o seguinte, olha, no começo do ano, em janeiro, né, a Rio Tinto, na Austrália, ou por um processo de envio de um equipamento para manutenção, não ficou bem claro isso nas notícias, o que aconteceu, mas esse equipamento saiu, um densímetro radiométrico, saiu da planta da Rio Tinto, ele tinha que percorrer 4.000 quilômetros até o lugar que ele ia chegar, e digamos, o caminhão que estava levando esse equipamento percorreu essa distância, e quando chegou lá deu conta que a fonte de césio-137 não estava lá. Ela se perdeu no meio do caminho. Isso foi uma comoção nacional na Austrália, uma fonte de 6 milímetros de tamanho. Então, é uma cápsulazinha, pequenininha, né? E ela se perdeu na estrada. E na Austrália, né, se você vê as fotos, as estradas todas muito bem arrumadas, com um acostamento perfeito. Depois de uma semana, o pessoal procurando, eles encontraram a fonte caída no acostamento. E graças a Deus ninguém pegou aquela fonte. Meu Deus Porque, do céu. embora ela seja uma fontezinha pequenininha, é aquela história, se alguém pegar aquilo, ficar segurando, dependendo do tempo que a pessoa tiver contato, né, ela vai se contaminar, e é uma contaminação irreversível, um tratamento muito difícil, ela pode até vir a contrair câncer, né? Passou mais ou menos uns 30 dias, houve um outro acidente como esse, né, e de alguma forma as fontes da Tailândia foram parar numa sucata. Nessa sucata, as fontes foram rompidas, dessa vez foi pior, porque elas foram rompidas, né? E a única informação que tivemos aí na mídia é que parece que elas foram queimadas, e pelo fato de terem sido queimadas em altíssima temperatura, isso reduziria o problema. Mas, com certeza, houve contaminação nessa área. Então, assim, a gente não tem notícia, os funcionários foram retirados, provavelmente esse local está fechado. Porque não tem o que fazer. Se houve contaminação ali, o único jeito é isolar a área. E agora, recentemente, tivemos um acidente no Brasil. E eu costumo dizer o seguinte, que o dia que a gente tiver um acidente mais grave no Brasil, vai ser, assim, a repercussão em termos de mídia vai ser pior do que a de Brumadinho, porque a radiação, ela preocupa muito as pessoas, né? Então, assim, se perdeu uma fonte, graças a Deus a fonte foi encontrada, e onde é que estava essa fonte? Na sucata. Então, os fornecedores falam sempre, né, dessa tecnologia que hoje diminuiu muito digamos, a capacidade de emissão da fonte, elas são menores, mas não adianta, porque se você tiver contato com ela, você vai se contaminar. E nesse tipo de acidente que vai parar numa sucata, as pessoas que estão lá na sucata, eles não têm o menor treinamento para saber o que fazer com aquilo. Então, elas podem ter um risco alto de se contaminar, sim, né? Então, é um risco. A tecnologia é segura, nós temos o CENEM, que cuida das normas, das tratativas, da regulamentação,
mas ainda é muito frágil, né? Esse tipo de coisa, a fiscalização é muito frágil. Então, assim, não estamos isentos de acidente. Então, já há algum tempo, a gente está numa campanha, e a Elo tem uma campanha que a gente chama aqui de eliminação de fontes radioativas na mineração, que é justamente, né, oferecer para os clientes uma alternativa mais segura. Então, essa tecnologia que a gente vai ver aqui agora é baseada em ultrassom, é limpa, qualquer instrumentista pode mexer, eu não preciso de regulamentação nenhuma, e ela funciona tão bem quanto a tecnologia por fonte radioativa, né? Uma outra questão que eu levanto também, normalmente as pessoas se incomodam, mas é o seguinte, se você pegar todos os relatórios de ESG das mineradoras que são públicos, você não vai ver uma linha sequer tratando dessa questão da eliminação de fonte radioativa lá. Uma planta grande pode ter 30, 40 equipamentos radioativos. Não é pouco, entendeu? É bastante. Então, eu me pergunto, né, fonte radioativa dentro de uma planta não deveria ser um ponto de recomendação no relatório de ESG? Exatamente, né? Deveria estar lá, né? Porque não é uma coisa insignificante, não é uma coisa pequena de ser tratada, é uma coisa importante. Só que você não vê menção a isso nos relatórios. Outra coisa, assim, agora está na moda a gente falar muito de economia circular, né? Então, quando se fala em economia circular, a gente passa para um ponto que é a logística reversa. Então, veja só o problema. Essas fontes, elas não são produzidas aqui no Brasil. Todos os fornecedores são multinacionais. Então, essas fontes são trazidas ao Brasil, né, são usadas aqui quando ela chega na vida útil ou por algum motivo, um momento de descarte, não existe logística reversa. Os fornecedores não querem saber desse ônus. Então, o cara que compra isso, ele fica com o ônus desde a hora que ele compra até o final. E o ônus é da sociedade, porque os pontos de descarte dessas fontes, você tem normatizado isso pelo CENEM, mas que eu saiba, praticamente todos os pontos que recebem essas fontes para ficarem guardadas lá, porque não tem o que fazer com ela, não existe um descarte, na verdade, elas são armazenadas, esses pontos de armazenagem oficiais são públicos, por exemplo, o IPEM. Então, além de tudo, a sociedade acaba pagando para essas fontes ficarem armazenadas lá 35, 40, 50 anos. Né? A maior fonte de contaminação por radiação, né, em termos de equipamentos, são os para-raios. Para-raios utilizam fonte radioativa, dependendo do modelo. Então, você tem muita fonte armazenada lá, Interessante, cara, principalmente interessante. de tecnologias antigas. Hoje evoluiu muito, mas as antigas usavam. Então, esse negócio fica tudo armazenado lá. A sociedade, de alguma forma, paga por isso e os fornecedores se imiscuem dessa responsabilidade. Então, eu digo o seguinte, você quer comprar um densímetro radiométrico? Ótimo, mas exija do seu fornecedor que ele faça a logística reversa. Vamos ver como a conversa muda da água para o vinho. Aí o preço não é mais barato, que é uma das principais justificativas, que é um equipamento barato. É barato, mas assim, o ônus está todo com você. Quando você pega toda a questão, né, de atender as normativas do CENEM para manter isso na sua planta, você tem um custo de OPEX grande ao longo de anos, né, que o pessoal às vezes não faz esse cálculo na hora da compra do equipamento, né? Vamos lá, se você quiser, eu posso Vou colocar colocar aqui a apresentação, tá? isso, e aí eu explico um pouco melhor. Pronto, fica à vontade. Então vamos lá, a gente chama ele de SDM, né? É uma sigla. Ele é fabricado por essa empresa chamada Rossonics, é uma empresa holandesa. Ela é especializada em tecnologia de ultrassom, ela tem uma linha grande de produtos para medir densidade, seja de produtos químicos, e o produto específico para mineração é o SDM. A gente já trabalha com ele aqui no Brasil há muito tempo. Ele está implantado em várias mineradoras no mundo inteiro. Hoje já deve ter aí mais de 800 equipamentos superando no mundo inteiro, próximo de 1.000, né? Então, as principais mineradoras já usam. Aqui no Brasil, a gente já tem muita aplicação. A gente costuma dizer que a gente ajuda a mineração a se tornar mais sustentável, porque cada fonte radioativa que eu tiro de lá e substitui por essa tecnologia aumenta, né, a segurança de trabalho, aumenta a questão da sustentabilidade da empresa, né?
É uma tecnologia bastante simples, a gente consegue ver ele aqui, né? Ele tem um conversor eletrônico, um sensor, né? Esse sensor ele vai emitir ondas na frequência de ultrassom, pois o vídeo vai mostrar um pouco mais claramente, né? Essas ondas vão refletir internamente na polpa de minério e ele vai receber a reflexão dessas ondas e através da análise, né, da reflexão dessas ondas eu consigo fazer uma correlação com a densidade do meio que eu estou medindo ali, no caso a polpa de minério. Nós aqui na Yellow, né, como eu te falei, a gente já é indústria há algum tempo, então acessórios de instalação podem ser, nós construímos os acessórios aqui na instalação, né, porque o que é realmente importado, o elemento de medição é só esse aqui, que é o SDM. Agora ele pode ser instalado em linha, linha com revestimento, sem revestimento. Esse aqui é um grande spool com revestimento em cerâmica, em processos muito abrasivos. Então, a durabilidade, a resistência desse equipamento é muito grande. A gente auxilia também com algumas inovações, por exemplo, toda mineradora tem muito problema no ponto onde eles instalam, seja o nosso equipamento ou outros equipamentos para medir densidade, tem muito problema de amostragem, então eles às vezes não têm um ponto amostral significativo, que a gente chama um ponto bom, que é para fazer a calibração do instrumento. Então a gente já fornece o spool com ponto de calibração, ou seja, temos várias soluções para garantir, né, que o equipamento vai estar operando da melhor forma possível, né? Ele é muito flexível em termos de instalação, então a gente pode instalar, e já temos aplicação no Brasil onde ele é instalado encostado de tanque. Às vezes é mais simples medir no tanque do que medir na linha, então depende da condição física do tanque, homogeneização da polpa, alguns requisitos que a nossa equipe técnica vai avaliar para ver se é a melhor possibilidade de aplicação, né? Mas o principal é que, uma vez instalado esse equipamento, qualquer instrumentista da planta está habilitado a manusear, dar manutenção, recalibrar, reparametrizar. Então, você não está preso a 3 ou 4 profissionais apenas que foram certificados pelo QNEM num curso de supervisão de radiometria. Então, aqui, as pessoas que trabalham com esse equipamento, elas não estão sujeitas à insalubridade, a risco operacional. Então, todo o custo operacional começa a cair quando você vai eliminando fontes radioativas. Aqui a gente tem uma foto, né, que consegue mostrar o sensor. Então, eu costumo dizer que esse sensor aqui é do tamanho de uma moedinha aí de 25 centavos, ele é o único ponto em contato com a polpa. É uma cerâmica extremamente resistente, né? Então, hoje eu tenho equipamentos trabalhando em processos muito agressivos, já há mais de 5 anos, sem a necessidade da troca do elemento sensor. Então, o nível de manutenção desse equipamento é muito baixo mesmo, né? Ele tem algumas condições de instalação que a nossa equipe vai verificar junto com o cliente para garantir o melhor ponto de instalação na planta dele. Pode trabalhar na horizontal, pode trabalhar na linha vertical. A gente está desenvolvendo algumas aplicações em linhas semi-preenchidas. O que significa uma linha semi-preenchida? Que a polpa não está preenchendo a linha totalmente. Então, por exemplo, em algumas tubulações de rejeito, né, de polpa, a linha é muito grande, né, para evitar perda de carga, então ela não está totalmente preenchida. Eu consigo medir nessa situação, dependendo da característica, né, um densímetro radiométrico não consegue fazer isso. Então ele é muito versátil aí em termos de instalação, não requer praticamente nada de trecho reto, aquelas condições operacionais que às vezes complicam a instalação. Eu não preciso ter grade de proteção, não preciso isolar o equipamento na área, porque as mineradoras têm muito problema de espaço. Então, a gente consegue fazer uma instalação muito, muito simples, né? Então, ele fala um pouco aí disso que eu comentei. Existem unidades eletrônicas remotas, então eu posso ter o equipamento instalado
em áreas de difícil acesso e trazer essa informação para perto do operador. Então, é bastante interessante. Toda a parte de protocolos de comunicação. Perdão. Então, e aplicações típicas, né, da mineração, né? Alimentação de ciclone, alimentação de flotação, underflow de espessador, mineroduto, rejeitoduto, ou seja, praticamente todos os pontos do processo mineral a gente consegue utilizar o equipamento. As limitações de uso são pequenas, é só a velocidade do fluido abaixo de 5 metros por segundo e granulometria abaixo de 2 milímetros. E a partir disso a gente consegue aplicar o equipamento em praticamente toda a área do processo de beneficiamento mineral. Acho que se você quiser colocar o vídeo é bem ilustrativo. Ele não está... Pois não, deixa eu colocar aqui. Ele não está traduzido. They've used radiation-based density meters for decades. But governmental regulations for radiation-based devices are getting stricter and associated costs are increasing. The Rosonics non-nuclear SDM not only helps the industry with reduction of on-site health and safety risks, but it also saves costs spent on licenses, radiation safety training, and inspections by authorized companies. With over 500 installations worldwide and 10 years of experience, the SDM proved its reliability as the solution for density measurement in slurries. The SDM is light and easy to transport. Então aqui a gente consegue ver ele instalado, né? Ele está instalado através de um spool nessa linha. Eu já tinha mostrado aqui o sensor. Ele é IP68, extremamente resistente às intempéries, jato de polpa, água, né? Muito simples mesmo e muito robusto. Because of its compact and modular design consisting of 3 parts. With its IP68 classified housing, the SDM is well protected against external influences such as water and dust. Unlike most nuclear density meters, the ultrasonic density meter is not a clamp-on device. Instead, you have 2 options for installing the SDM. Your first option is to mount the SDM with a pipe piece between 2 pipe flanges. Your second option is to weld an adapter to an existing pipe. For the best measurements, the sensor is placed in a 45-degree angle. The SDM sensor gets installed in line and does not intrude the pipe. The sensor tip is made of the strongest ceramic material. Então aqui, ó, você consegue ver que é só esse ponto de cerâmica que tem contato com a polpa. Então é por isso que ele praticamente não tem desgaste, o desgaste é muito pequeno. Nós fabricamos os spools aqui, como eu comentei, com qualquer tipo de revestimento. E vamos garantir, né, nesse processo de fabricação que a sonda, né, ela está perfeitamente faceando o diâmetro interno da tubulação, uma montagem que a gente chama de face mounting, ou seja, o fluxo vai estar passando aqui tangente ao sensor, né? Materials, so it's protected against abrasion in the pipe. After installation, the SDM is connected to the power supply and communication cable. With its connection, it can communicate directly with the DCS system through the HART protocol or through an optional RCU unit if the place of installation of the SDM is difficult to reach. Aqui ele mostra bem a polpa passando aí de forma tangente. The sensor uses the ultrasonic technology to measure acoustic signals returned by the medium for density calculations. Being factory calibrated in clear water, the SDM is easily calibrated on-site using a reference sample of homogeneous and representative slurry mixture. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, um densímetro radiométrico você precisa calibrar ele, às vezes, em 3 pontos, no mínimo em 2, em água e na polpa. E aqui a gente consegue calibrar ele só na polpa, porque ele já vem calibrado com água. Então, no laboratório eu consigo fazer isso. Parece uma coisa simples, mas para uma mineradora circular água numa linha dessa é complicado. É muito complicado, o pessoal reclama muito, então isso aí é uma inovação muito interessante para o equipamento. The slurry calibration is repeated when a new composition of slurry passes through the pipe, so you're always provided with accurate density measurement.
In this way, the Rosonics SDM provides non-nuclear density measurement, which is safer, more reliable, and more sustainable. Isso aí. E assim, os clientes, como eu falei no começo, a mineração aqui no Brasil ela é conservadora, então eles gostam de testar, né? Exato, E é impressionante, o pessoal sempre fala, mas isso tem contato com a polpa, eu vou ter desgaste, será que funciona tão bem? Então, normalmente eu falo para eles o seguinte, olha, já que você está acostumado com o radiométrico, me acha um ponto na sua linha, que eu vou colocar o meu em série com o seu radiométrico e provar para você lá, colocando os dois funcionando junto, que a gente funciona tão bem quanto, às vezes até melhor. E assim diminui, né, aquela impedância inicial, né, e assim todos os testes de aprovação que nós fizemos foram bem sucedidos, então a gente tem um histórico muito bom aí com o equipamento. Não, muito legal aqui essa tecnologia, Paulo. Por isso que eu falei, não, vou deixar ele apresentar, que com certeza é algo muito bacana aqui. Como eu falei que o podcast, os nossos ouvintes gostam muito de tecnologia, estão vendo aqui algo de ponta. Se quem estiver assistindo, Paulo, quiser entrar em contato com você para adquirir essa tecnologia ou fazer um teste, como é que eles fazem? Olha, pode entrar em contato direto aqui pelo site da Yellow, né? Nós temos lá um ponto de contato, tem os nossos telefones, tem o meu e-mail, que eu não sei se está aparecendo aí, mas eu posso colocar o meu e-mail aqui no ar, é paulo@yellowsolutions.com.br, né? E a gente está à disposição aqui, tem toda a equipe técnica da Yellow, o pessoal especializado na área de mineração, com certeza vão saber avaliar a aplicação deles e orientar a melhor forma de usar a tecnologia. Perfeito. Paulo, gostaria de agradecer mais uma vez aqui pela sua presença aqui no podcast. Tenho certeza que tem mais tecnologia aí que a gente pode marcar outros programas. O convite está feito e as portas estão abertas. Tá, joia. Johnny, muito obrigado aí pela gentileza do convite. Realmente a gente tem muita coisa para falar aqui de tecnologia. Eu sou um entusiasta. Eu venho de uma época aí que a gente só recebia não, entendeu? O pessoal falava, não, isso é importado, eu não quero, não, isso é caro, não. Então a gente vai passando por essas etapas aí, mostrando a relação custo-benefício. E hoje, assim, eu estou muito feliz que eu vejo que a mineração já superou muita coisa. Ainda tem coisa para fazer, mas já superou muita coisa. Já vivemos numa época muito, muito melhor aí, de alta tecnologia mesmo. Perfeito, com certeza. Pessoal, lembrando aqui que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Esse é aquele momento youtuber, né, que eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, né, para não perder essa entrevista e outras que nós já temos e que vamos ter também. Paulo, novamente, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.